Muito obrigada, presidente Raimundo Lira, caro relator, caros convidados, cumprimentos pela qualidade das exposições feitas, colegas e senadoras e senadores. Eu, caro doutor professor José Maurício Conte, também estou entre aqueles que aprenderam com seu texto didático e bastante claro. Li o Agressões ao Direito Financeiro dão razões para o impeachment, publicado no dia 5. O senhor arrolou nesse texto a questão dos decretos ilegais para abertura de crédito suplementar, num total de 18 bilhões de reais. Depois mencionou a questão da meta do superávit primário, que chegou a 66 bilhões. Na verdade, havia um déficit de 46 bilhões, então a modificação do texto legal para dar cobertura legal a esse superávit primário. Aí vem a rejeição das contas do TCU, com as pedaladas, citando todas as operações sem cobertura financeira pela Caixa Federal, em relação ao Bolsa Família, seguro-desemprego, abono salarial, adiantamento concedido pelo FGTS. Senador, se pudesse ter um pouco mais de silêncio aqui dos colegas, porque eu fiquei prestando atenção quando os outros falavam. Para a despesa do programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa chegou a recorrer à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal para resolver essa controvérsia. O governo, na sua defesa, aqui, na sexta-feira, deu maior ênfase aos 3 bilhões de reais relativos ao adiantamento do Banco do Brasil em relação à equalização da taxa de juros para a questão da safra agrícola. Então, eu queria saber que estratégia foi essa de, tendo havido tantas outras coisas tão graves quanto, ter concentrado a defesa em relação à questão dos 3 bilhões. E, para um professor de Direito Financeiro, eu queria saber do senhor, não houve nenhuma referência ao prejuízo que Banco do Brasil e Caixa Federal tiveram. Banco do Brasil é uma empresa de capital aberto e se isso não implicaria, eventualmente, numa penalização junto à Comissão de Valores Imobiliários, porque isso é um prejuízo aos acionistas, o fato de não haver correção daquele dinheiro que ela colocou ali como adiantamento. Não houve correção desse dinheiro, nem pagamento de tributos eventuais decorrentes de uma apuração, aferição de lucro, eventualmente de um montante daquele jeito. Então, essas duas questões. Qual foi a estratégia de concentrar a defesa nos 3 bilhões da safra e o prejuízo contábil que as instituições Caixa e Banco do Brasil, comprometendo duas grandes instituições brasileiras públicas, depois do prejuízo que já houve na Petrobras. Para o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, li um texto do professor e economista José Roberto Afonso, um dos autores, aliás, da Lei de Responsabilidade Fiscal, levantando uma questão que não foi abordada ainda e com muita, digamos, profundidade, sobre o papel que algumas instituições têm para fazer, eu diria, fiscalização e auditoria nos sistemas. É o caso do CIAF, né, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, o próprio Banco Central, que nada fez para evitar, exigindo, e também as próprias auditorias de controle externo, conselhos fiscais, a própria CVM, que não teve. Então, para o senhor, essa a questão, já que o TCU tem essa missão de ser um órgão fiscalizador. E para o nosso conterrâneo, doutor Fábio Medina Osório, que agora é o advogado, o que Vossa Excelência falou aqui sobre a questão de golpe, eu queria agradecer também sobre isso. E li um artigo seu também no mesmo conjur, um texto que vou resumir aqui. Para o exame preliminar do recebimento da denúncia pelo Senado, em que vigora o princípio, na dúvida, pró-sociedade, deixo de falar o latinório, não há que se falar em inexpressividade da conduta da denunciada, diante da gravidade dos atos e de seus resultados, pois não é apenas a corrupção consubstanciada no enriquecimento ilícito de agentes públicos que causa danos à sociedade. Afirmar, portanto, que um agente político não enriqueceu à custa do erário ou que seria honesto, não é suficiente para qualificá-lo de probo. Essa é muito a narrativa em relação à questão do golpe, dito golpe pelos defensores da presidente, dizendo que ela é uma mulher honesta, que ela é uma figura honesta, que ela não roubou, que não tem corrupção. Então, é um pouco dessa narrativa que é feita aqui. Torna-se necessário mostrar suas aptidões morais, éticas e de eficiência mínima para o exercício das funções públicas.
Há, escreveu Vossa Excelência, crimes invisíveis que atingem interesses difusos e que, no entanto, podem carregar o conceito de corrupção ideológica. Nesses crimes invisíveis estaria 10 milhões e meio de desempregados, inflação de quase 8%, e essa situação grave de toda a economia brasileira em relação a um decréscimo no PIB e de uma avaliação negativa lá fora. Essas são as minhas questões, senhor presidente, aos caros expositores. A palavra inicialmente ao doutor Júlio, 3 minutos. Para o doutor... Eu pediria a compreensão dele. Sim, pois... desculpa. Porque ele vai sair para fazer um lanche, viu? Desculpa, doutor. Tem senso de humanidade. Concordo. Senadora, muito obrigado pelas perguntas. Realmente, a senhora toca numa questão fundamental do funcionamento tempestivo das instituições que têm o dever de exercer alguma função de controle. CVM, Tribunal de Contas, Banco Central, todas essas instituições, em alguma medida, falharam na demora para identificar condutas tão graves e tão vultosas. Efetivamente, este episódio das contas de 2014 e dos fatos auditados pelo TCU, em 2014, no processo lá das pedaladas, está provocando uma discussão interna, uma reavaliação de métodos e procedimentos para que estas falhas sejam identificadas no nascedouro. Quem dera tivéssemos identificado isso em 2013. O Brasil não estaria tão mal, a crise não teria se aprofundado tanto, as medidas corretivas teriam sido adotadas antes. Da mesma forma, o Banco do Brasil certamente não emitiu um comunicado relevante ao mercado informando o saldo devedor ilegal e vultoso do Tesouro com o Banco do Brasil. E a CVM tem a obrigação de investigar e cobrar da diretoria do Banco do Brasil esta omissão. E o Banco Central da mesma forma. O Banco Central sequer contabilizava esses passivos na dívida pública, na dívida líquida do setor público, como uma dívida da União. Então, isso também é uma falha grave, porque imagine esses bancos tendo que carregar esses saldos, meses a fio, mais de um ano, e tendo que suportar o ônus de ter que financiar o governo de maneira involuntária, sem ter uma previsão de arrecadação, de gestão, de equilíbrio de recursos para isso. As linhas de financiamento dos bancos são definidas conforme as suas fontes de captação. Os bancos tiveram que fazer algum tipo de malabarismo para poder suportar uma situação como essa. Então, todas essas instituições devem estar agora se reavaliando internamente para dar respostas mais rápidas à sociedade em caso de desvios dessa natureza. E cumprir a sua função, né? E cumprir a sua função, exatamente. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Fábio Medina. Senadora Ana Amélia, uma honra também responder o seu questionamento, que, aliás, foi muito bem posto. Nós tratamos dos crimes de responsabilidade pelo ângulo dos ilícitos dolosos e culposos. Aliás, podemos notar que desde o primeiro decreto que trata de crimes de responsabilidade no Brasil, que é o decreto 30 de 8 de janeiro de 1892, já se apontava os ilícitos culposos. E eu não tenho dúvida de que a ineficiência endêmica, talvez ela, além de ser a raiz da corrupção, cause males ainda maiores do que a própria corrupção. É uma fonte de destruição de um país, a ineficiência sistêmica. Um autor italiano, estudioso do tema, Sabino Cassese, mostrou com muita precisão que a corrupção prolifera nos ambientes de desgoverno, desorganizados, opacos. Eu creio que sim, que aqui nós temos, para esse processo de impeachment, a possibilidade de enquadramento também na conduta da Presidente da República, no artigo 9º
número 7 da Lei 1079 de 1950, quando fala que são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. E que aqui cabem ilícitos culposos, ou seja, má gestão pública. E a má gestão pública conduziu a essa situação caótica que vivemos e que culmina em todos esses processos fiscalizatórios que resultam nesses tipos legais todos violados que estão sob apreciação desta Casa Legislativa. É importante, apenas para finalizar, senhor presidente, destacar que a corrupção ideológica é uma fórmula de atropelo das instituições tão nefasta também quanto a corrupção que se traduz no enriquecimento ilícito, porque ela implica a violação a princípios caros como o Estado Democrático de Direito, separação de poderes, e que são crimes invisíveis que muitas vezes deterioram as instituições e que lá na ponta afetam, sim, políticas públicas, que talvez seja exatamente o diagnóstico que nós percebemos hoje na atualidade brasileira. Doutor José Maurício, 3 minutos, por favor. Boa tarde, senador. Eu agradeço as questões. Vou ver se posso fazer os esclarecimentos. Certamente houve uma concentração da defesa nos 3 bilhões, porque são os fatos que se referem ao exercício de 2015. Quando eu escrevi o artigo, eu quis explicar do que se tratavam as pedaladas fiscais e elas ficaram conhecidas em relativo aos atos de 2014. A apuração, o estudo, a comprovação da ocorrência foi feita de maneira muito exaustiva e minuciosa pela atuação do Tribunal de Contas referentes ao exercício de 2014. Por isso, para a explicação ficar clara, foram utilizados argumentos e dados relacionados ao exercício de 2014. Mas a acusação acabou se circunscrevendo apenas às chamadas pedaladas que ocorreram em 2015, que são essas as que Vossa Excelência se referiu ao falar sobre os 3 bilhões. Por isso é que certamente a defesa está se concentrando em se defender apenas do que ela é acusada, que no caso se restringiu às pedaladas referentes ao Plano Safra de 3 bilhões. E com relação à questão relacionada à atuação da CVM... Não, eu sobre a questão do prejuízo contábil para o Banco do Brasil. Prejuízo contábil. Essa questão aí já foi, em parte, explicada pelo procurador Júlio, e o direito bancário de mercado de capitais não é bem a minha área. Qualquer explicação técnica minha não vai ser absolutamente precisa. Muito Mas obrigado. eu acredito que deva ter consequências que deveriam ter sido tomadas, não tenho dúvida disso. Muito obrigada. Eu queria, só na minha réplica, aqui brevemente, voltar ao doutor Fábio Medina Osório, que ele cita um autor também de minha grande admiração, doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, que fez um tratado muito importante sobre isso. Aqui também se levantou questões, porque esse é um julgamento político, eminentemente político, é o que diz o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, todo o entendimento da Suprema Corte é o entendimento institucional do país. O que foi questionado aqui que não é bem a questão relacionada. Na denúncia apresentada pela OAB, presidida por um conterrâneo nosso, Cláudio Lamáquia, lá na página 14 está escrito assim: o que fundamenta o pedido do impeachment não é a reprovação das contas em si pelo TCU. Pelo TCU meu parênteses, mas sim a deliberada inobservância de postulados concernentes à responsabilidade fiscal, à lei orçamentária e à rigidez das finanças públicas, o que acarretaria, na prática, de crime de responsabilidade consoante prescrito pela Constituição Federal. Portanto, o que importa é a análise acerca dos fatos efetivamente ocorridos e se eles podem ser configurados como infrações político-administrativas, crimes de responsabilidade, suficientes para dar um embasamento legal ao impedimento, não a manifestação da Corte de Contas ou a sua ratificação pelo Poder Constitucional, constitucional competente. Então, é apenas para reafirmar o que Vossa Excelência tem feito e dizer que, de fato, no meu entendimento, o que estamos fazendo aqui se trata de uma obediência clara
límpida, cristalina dos termos constitucionais e legais. Estamos fazendo um julgamento político e legal, com base na legalidade. Não tem nada de golpe nesse processo. Muito obrigado. Doutor Fábio Medina, 2 minutos. Perfeito, senadora Ana Amélia. Justamente por isso, e se constata que o Supremo Tribunal Federal vem estabelecendo os ritos desse processo e o fez relativamente à Câmara, o Senado, de modo muito cauteloso, também observando o devido processo legal, e até me causou algum espanto as objeções levantadas aqui no Senado por alguns senadores, embora compreensivelmente dentro da luta política, por certo, mas eu, como jurista, professor, não posso deixar de fazer o registro que jamais defenderia a ausência do devido processo legal num processo de impeachment. O que nós deixamos muito claro é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria. E, a respeito deste tema, há uma remansosa jurisprudência sedimentada desde longa data, até porque o Supremo teve a oportunidade de se debruçar sobre isso no caso Collor. E, portanto, deixou claríssimo o que é o conceito de mérito político, que é inviolável, o que é a competência do Senado, que não pode ser sindicada pelo Poder Judiciário, e o que é o conjunto de formas que devem ser observadas pelo Poder Legislativo. Por isso, essa confusão que muitas vezes se cria, que eu observei em algumas manifestações, por exemplo, quando traz o Código Penal para ser tratado nesta casa, e o Código Penal não é aplicável em absoluto e em momento algum por esta casa quando se trata de uma infração político-administrativa. Eu apenas quis colaborar com vossas excelências, que são soberanos, que a casa é soberana, mas mostrando qual é o posicionamento do Supremo sobre essa matéria. Apenas isso. Doutor José Maurício, 1 minuto para Vossa Excelência. Relativa a essa mesma questão, não exatamente especificamente sobre isso, mas eu escrevi também no site do Consultor Jurídico anteriormente uma coluna em que eu achei que era interessante explicar uma confusão que tem sido causada pelas diferentes esferas de responsabilização. Os atos que estão aqui sob análise, como outros, eles podem se sujeitar a diferentes esferas de responsabilização. O que o Tribunal de Contas faz é uma análise das infrações de natureza administrativo-financeiras que estão no âmbito da atuação do Tribunal de Contas como órgão de fiscalização das contas públicas, nas quais esses atos podem estar inseridos. Os mesmos atos, ou parte deles, também podem tipificar crimes comuns do Código Penal do artigo 359, que, se levados à frente, vão resultar num processo penal sujeito à sanção penal, seguindo as regras do Código Penal. Também vários desses atos podem caracterizar ato de improbidade administrativa, que podem ficar sujeitos a processo de natureza civil administrativa. E esses atos podem se sujeitar também à infração e tipificação de condutas de crime de responsabilidade, que são infrações jurídico-políticas. Inclusive, até um problema jurídico, porque em alguns pontos pode haver duplicidade de punições, dificuldade de interpretações divergentes. Eu até mencionei isso na coluna para poder explicar. Mas o fato é que não são esferas autônomas de responsabilização. Alguns dos atos são os mesmos atos, mas podem se sujeitar a diferentes esferas de responsabilização. Então, acho que é só importante esclarecer isso. Obrigado.